Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para o nosso terceiro vídeo da nossa série de vídeos sobre os livros que eu li em 2025. Logo de início já vou falar para vocês o seguinte. Além de ter lido todo este material com muita atenção, fiz fazer todas as minhas fichas de resumo, deram 21 fichas, então eu bem dizer escrevi um livro sobre o livro, né? Foi bastante extenso, né? Antes de gravar este vídeo, eu busquei fazer uma pincelada, assim, sobre o que tem hoje no YouTube sobre este conteúdo aqui. E eu posso afirmar com total certeza que você aí tem duas oportunidades, ou melhor, dois caminhos. Ou você senta e assiste um podcast de 1 hora ou mais, 2 horas sobre este livro, e você vai ficar sabendo de todo o livro, sim. Ou você vai assistir aí um vídeo de 10, 20 minutos e você terá apenas alguns princípios, algumas partes. E para ser bem sincera, os vídeos que eu vi por aí falam apenas de 2 partes do livro, não fala sobre todas. É um livro antigo, é um livro que foi pautado a um curso deste autor. Que vocês sabem, né? Meu sotaque britânico não é tão bom, então é este autor aqui. Não ousarei falar o nome. Ele fez este livro com base no curso que ele ministrava sobre como fazer amigo e influenciar pessoas. E este livro é riquíssimo em exemplos dos alunos, das histórias que ele ouvia falar. É um livro muito atual, tá? Até hoje, né, vocês bem provável já ouviram falar sobre este livro. É um livro que muitas pessoas leem, muitas pessoas que trabalham com vendas, muitas pessoas que precisam persuadir, muitas pessoas que trabalham com oratória, elas buscam ler este material. Por quê? Ele é simplesmente um dos melhores livros sobre relações interpessoais. Então, se você quer ter sucesso na sua vida lidando com pessoas, este livro tem que estar na sua cabeceira. Agora vamos então para o conteúdo. Como eu estava falando, este livro, ele tem 4 partes principais. Isso é algo que eu não vi em nenhum outro vídeo falando. Fiz até, gente, uma cola, tá? Porque se eu me pautasse a este resumo gigante, eu não conseguiria transmitir todas as informações. Mas, voltando ao foco, né? Dei um parênteses meio longo aqui. O livro é baseado em 4 partes, tá? Como lidar com pessoas, como ser um líder, como fazer com que as pessoas gostem de você e como fazer com que as pessoas pensem como você. Não é essa a ordem, né? Ou seja, líder é inclusive a última parte, é a parte que inclusive eu vou ler pra vocês, vai ser mais corrido. Porque cada uma dessas 4 partes, elas possuem princípios. Então, essa primeira parte são 3 técnicas fundamentais para lidar com pessoas. Então, são 3 princípios. Logo em seguida, são 6 técnicas para fazer com que as pessoas gostem de você. Logo depois, vem 12 princípios de como fazer com que as pessoas pensem como você. E por fim, né, seja um líder, como fazer as pessoas mudarem sem ofender ou trazer constrangimento, é dividido em 9 princípios. Então eu vou falar para vocês agora, então, um pouco mais sobre cada um desses itens. Se você tem interesse em um item específico, pula lá pra frente e acompanha. Mas eu garanto que faz muito bem você acompanhar todo o vídeo. Então, logo de início, 3 técnicas fundamentais para lidar com pessoas. A primeira delas é muito interessante e é bem difícil de ser exercida, porque é natural da gente, como humanos, como pessoas que somos críticas por natureza, que achamos que o nosso ponto de vista é sempre melhor do que o outro. O primeiro princípio é: não critique, não reclame e não condene. Este início é bem interessante, que o autor traz exemplo, inclusive, de Abraham Lincoln, né, que foi presidente dos Estados Unidos, que ele diz que na juventude do Abraham Lincoln, ele era muito sarcástico, ele era muito engraçadinho, digamos assim, e ele fazia piadas, fazia comentários, muitas vezes vexatórios, das pessoas assim no geral. E uma vez, em um momento, ele publicou num jornal uma crítica sobre uma pessoa notória, né, que todo mundo sabia quem era, pela descrição, e essa pessoa o chamou para um duelo de vida ou morte. Sabe aquela coisa de caminha um pra lá, um pra cá, atira? É, tipo isso, que ia acontecer. Graças a Deus, conseguiram reverter a situação, e desde aquele momento,
Abraham Lincoln percebeu que a crítica, ela não é um meio muito inteligente para quem quer crescer, prosperar e se dar bem na vida, né? Então ele parou desde então de fazer críticas às pessoas. Até porque o livro, ele nos traz muito a ideia de que a gente tá tratando com pessoas. São técnicas de relações interpessoais. E as pessoas, elas não são racionais. Não importa a pessoa mais fria e calculista que você esteja na frente. Ela sempre terá uma emoção que você poderá tocar. Sempre haverá um gatilho que poderá tirar ela do centro. Então, mesmo a pessoa mais fria e calculista, ela pode ter o ego muito aguçado, o orgulho muito forte. Então, criticar não é o melhor caminho para quem quer fazer amigos e muito menos influenciar pessoas, porque o momento que você faz uma crítica, a pessoa, ela já arma o seu muro, coloca a sua armadura e tá aqui, pronto para se defender. Então, não critique, não reclame e não condene. Outro princípio muito interessante é desperte um interesse genuíno, ardente no outro, na outra pessoa. E aqui é muito legal que ele traz um exemplo que é: eu posso preferir comer, sei lá, melancia. Você pode preferir comer chocolate. Eu tô trazendo agora adaptado ao meu exemplo, né? Ele usou o termo morangos. Nós podemos gostar de morangos, mas em uma pescaria onde eu quero puxar no meu anzol um peixe, eu precisarei colocar morangos? Um chocolatinho? Uma melancia? Não, eu terei que colocar minhocas. Minhocas não são nada desejáveis, elas não são apetitosas, não é legal de tocar em minhocas, nem de colher elas. Mas, infelizmente, é isso que os peixes gostam. Então, se eu quero pescar, não adianta colocar chocolate suíço, belga ou qualquer coisa maravilhosa. Eu preciso atrair aquele meu público, os peixes, com o que eles gostam, a minhoca. Então isso é bem interessante no sentido de que, se você quer fazer amigos, né, influenciar pessoas, vou repetir essa frase muitas vezes, você precisa despertar um interesse ardente sobre os interesses daquela pessoa. E o terceiro princípio é: faça elogios honestos. E aqui eu coloquei no meu resumo para eu ler a terceira folha. Eu coloquei alguns exemplos, algumas anotações assim, porque eu quero trazer para você o máximo de informações para você decidir se vai ler este livro ou não. Eu sugiro ler. Freud já dizia que nós só fazemos as coisas motivados por duas razões: o impulso sexual ou o desejo de ser grande. E aqui também anotei que há algumas coisas que as pessoas anseiam instintivamente. São 8 elas: o sono, alimento, saúde ou longa vida, satisfação sexual, dinheiro, bens materiais, um futuro promissor, o bem-estar dos filhos e sensação de importância. E dessas necessidades, a sensação de se sentir importante ou grande é a mais difícil. Por isso, não há quem não performe melhor e te admire e respeite ao elogiar. Elogios em público ou em particular podem ter muito poder. A segunda parte desse livro são 6 técnicas para fazer as pessoas gostarem de você. E o primeiro princípio é: desperte um interesse genuíno nas pessoas. Esse é um princípio muito semelhante com algum dos anteriores. E você vai ver que, às vezes, os princípios eles são muito parecidos. E o que quer dizer este princípio atual? Ele quer dizer que, se nós queremos ter amigos, ter pessoas que gostem de nós temos um preço a pagar. E ele precisa ser pago. Nós precisamos estar dispostos a ouvi-los, a prestar atenção nas pessoas, a dedicar tempo e energia. Então, isso é fundamental para fazer com que as pessoas gostem de você. O segundo princípio é muito difícil. Assim, ó, é impossível. Sorria. Sim. Seja carismático, seja alegre. Ninguém quer ter perto de si uma pessoa rabugenta, uma pessoa que reclama de tudo. E é bem interessante que no livro, não sei se é nesse livro ou talvez em outro livro eu esteja confundindo, eles falam, há um exemplo que em alguns call centers, onde as pessoas atendem telefone, fazem ligações, ele é direcionado que as pessoas deem o: oi, tudo bem? Posso falar com fulaninho? Sorrindo. Tipo, boa tarde, eu falo com um fulaninho, né? Enfim, sorrindo, porque ao sorrir há uma transmissão de uma energia boa. Então, seja simpático, seja feliz, dê um sorriso perto das pessoas que você quer que se aproximem de você.
O terceiro princípio é: as pessoas consideram o próprio nome o som mais agradável do mundo. Então, nesse princípio, ele discorre sobre a importância, né, de a gente memorizar o nome das pessoas. Ele fala que se a gente não grava o nome das pessoas é porque a gente não prestou atenção quando ela falou. E se o nome dela, ele até traz, assim, dicas pra gente tentar, né, lembrar do nome da pessoa. A pessoa falou o nome e foi muito rápido. Tu diz, desculpa, não entendi. Pode repetir o seu nome? Aí a pessoa fala de novo. Se tu não entendeu ainda, ou tá com alguma dificuldade, acha que vai ser um nome que tu vai esquecer, diz, interessante, como que tu escreve isso? Soletra pra mim. Por exemplo, o meu nome é Rayane. Muitas pessoas esquecem do meu nome. E é bem comum as pessoas também me chamarem de Raíssa, Laiane, Tawane. Então, eu, sinceramente, já me desprendi sobre corrigir o meu nome. Mas muitas pessoas também às vezes dizem, nossa, que nome bonito. E eu digo, sim, ele é bem bonito mesmo. E ainda ele se escreve com H, não tem R, embora a gente fale Rayane. Então isso é bem interessante, né? E uma coisa que ele traz no livro é que as pessoas consideram, né, o nome, o som mais importante, mais bonito a ser dito, porque ela traz individualidade, ela traz pertencimento. É uma coisa como se tu fosse único. Então, ele traz no livro a informação de que busque lembrar do nome das pessoas, busque conectar com outras coisas, conectar com aquela professora lá da tua quinta série que você adorava, aquela criatura que você detestava. Sei lá, lembra, uma pessoa que eu conheci na praia uma certa vez, tem o mesmo nome. Aquela minha tia, conecte, dê um jeito. Ele até fala sobre um presidente, eu acho que foi... Não vou saber falar, ele é Roosevelt. Roosevelt, não sei. O presidente dos Estados Unidos. Ele lembrava do nome de todo mundo. Todo mundo ele lembrava o nome, data de nascimento, assim, aniversário. Então, isso traz pertencimento. Até há um exemplo no livro, que ele ia numa lanchonete, sempre, em algum lugar lá. E um certo dia, o lanche dele, né, veio com poucas batatas fritas. E ele percebeu que a garçonete estava um pouco triste, pra baixo, enfim. E ele foi no outro dia, e ele prestou atenção no crachá dela, e ele chegou sorrindo. Bom dia, Janaína. Né? E passou, foi lá. Só dele ser simpático e lembrar do nome da garçonete, ele disse que recebeu o lanche dele com muita batata frita. Então, ser gentil, lembrar do nome, é algo muito importante. E o quarto princípio é: seja um bom ouvinte e estimule a outra pessoa a falar sobre si. Então, ele traz essa ideia de que nós devemos buscar parar, ouvir o outro, não julgar, prestar atenção e fazer comentários. Questione coisas que a pessoa está falando da história, né? Isso traz para a pessoa um senso de importância. E um exemplo que me marcou muito quando ele falou no livro foi: a dor de dente de uma pessoa é mais importante para ela do que milhões de pessoas passando fome. Por quê? Porque as pessoas, elas são assim. E isso não é ser má, isso não é ser perverso. Isso é uma questão de momento, né? Claro que possivelmente a pessoa se preocupa com algumas causas sociais, mas quando ela está com a dor de dente, isso para ela é muito mais importante, porque ela está sentindo isso. O quinto princípio é, como eu já falei algumas vezes, fale sobre assuntos que interessam aquela determinada pessoa. Se você está se aproximando de uma pessoa que você sabe que adora ir na academia, você não vai falar com ela sobre descansar e ficar assistindo Netflix, não é mesmo? Você vai buscar questionar, além da academia, tu gosta de esportes? Sei lá, questione, você gosta de assistir séries? A pessoa, não gosto tanto de televisão, gosto de livros. Sério, que livros tu gosta? E assim, discorre. Claro que se tu quer, né, se tu tem a intenção de ter muitos amigos, de influenciar muitas pessoas, de criar uma comunidade, tu vai ter que ter repertório, né? Tu vai ter que beber de muitas fontes. Então, e isso é muito interessante que, assim, é muito essencial, na verdade, e isso é muito essencial, você beber de outras fontes, você saber de tudo um pouco. E cada vez que você sabe de tudo um pouco, um pouquinho de cada coisa, você consegue ter mais amigos, mais pessoas, né, com outros gostos diferentes. E o sexto princípio é justamente: faça o outro se sentir importante. Até porque, convenhamos, cada um de nós sempre acha que a gente é bom em uma coisa melhor do que o outro.
né? Você tá aí pensando, ah, fulaninha é minha amiga, mas eu sei muito mais sobre esse tema do que ela. Tu sempre vai ser melhor do que outra pessoa em alguma coisa, e a mesma coisa as outras pessoas. Talvez você seja super workaholic, trabalhe, tenha uma vida dinâmica, super disciplinada, e você não saiba fazer um pãozinho de manhã, um pãozinho assim, de aveia, natural. E daí a tua amiga, que não é workaholic, que não tem essa pegada de trabalhar, não sei o que, tarará, mostrar performance, cara, talvez ela saiba fazer bolos maravilhosos, pãezinhos saudáveis, naturais, incríveis. Aí tu chega perto dela e questione como você faz isso. Se questione o que eu posso admirar naquela pessoa. Chegamos na metade desse vídeo, eu acredito, porque chegamos no terceiro pilar deste livro, que é como fazer as pessoas pensarem como você. E se eu não me engano, esse daqui é o mais longo. São 11 princípios. E o primeiro princípio é justamente sobre discussões. A única forma de você vencer uma discussão é evitando-a. E nesse ponto aqui eu pedi até para eu dar uma olhada nesse folheto, porque as discussões, né, ainda que você tenha certeza que você está certo, você pode perder com uma discussão. E aqui eu coloquei um dado que de 9 a cada 10 vezes que uma discussão termina, cada pessoa sai dessa discussão com mais certeza de que ela está certa. Então, para que entrar em uma discussão se você, no fim, não vai ganhar? Afinal, se você vencer a discussão, você venceu o que exatamente? O outro se sente mal? Uma perda de um amigo? E se você perder, bem, você perdeu a discussão e você vai ainda permanecer convicto das suas certezas. Aqui eu coloquei que, ainda que não haja dúvidas que você está com a razão, que houvesse total comprovação que você está certo, não insista em uma discussão. E aí eu coloquei, não é possível ganhar uma discussão nunca. Isso que eu acabei de comentar, ó. Pois, se você perdê-la, bem, você perdeu. Mas, se você ganhar, você ganha o quê? Uma superioridade ao adversário? Ganha uma exposição da fragilidade do outro? Ganha o seu próprio bem-estar? E para quê? Né? Então, devemos sempre nos questionar, afinal, o que eu quero fazendo uma discussão? E logo em seguida, né, como a gente tá falando aqui de como fazer as pessoas pensarem como você, eu trouxe outro exemplo, que é assim, o segundo princípio é que você deve demonstrar respeito pela opinião do outro e nunca dizer de cara, você está errado, isso não tá certo. E eu pedi para eu dar uma olhada aqui. É uma citação de Galileu. Não é possível ensinar a qualquer coisa a um homem, só é possível ajudá-lo a descobrir dentro de si. E aí eu coloquei uma citação longa até do livro, que é a citação do livro, que faz citação de outro livro. O outro livro é A Formação da Mentalidade, de James Harvey Robinson, que é: gostamos de continuar acreditando naquilo que nos acostumamos a aceitar como verdadeiro. E o ressentimento despertado por alguém quando lança dúvidas sobre os nossos pressupostos nos levam a procurar uma desculpa para nos agarrarmos a ele. A maior parte daquilo que chamamos de raciocínio consiste em encontrar argumentos para continuar acreditando naquilo que já acreditamos. Então, é aquilo que eu disse, se cada vez que houver uma discussão, eu vou sair mais certo de que, tipo, aquela pessoa falou isso, aquilo, mas eu não tô nem aí, porque eu tô certa, né? Então, não funciona, sabe? E aí, se eu ganhar, mostrei pra minha amiga que ela está errada, mostrei pro meu namorado, pro meu esposo que ele está errado. E aí? Quer um troféu? Tá faltando um troféu na sua vida? Tipo, você deixou a pessoa triste, você deixou a pessoa cabisbaixa, humilhada, exposta. E tu tá achando que tu ganhou? Sério mesmo? E logo em seguida, nós já temos daí o terceiro princípio, que é: se você está errado, assuma o mais rápido possível. Se você está debatendo, discutindo e percebeu que está errado, não deixe o outro apontar o seu erro. Assuma, diga, olha, errei, é isso aí, tudo bem. Porque é mais fácil você ter uma conversão de ideias se você assumir o seu erro, pedir desculpas e a pessoa perceber, olha só que atitude diferente, olha só, essa pessoa, ela é humilde, ela é real, ela aceita quando está errada, ela pega a opinião do outro, ela é tranquila de conversar. Isso daí atrai muita admiração. E é muito mais fácil a gente converter ideias, né, unir admirações quando a gente cede do que quando a gente embate. Aí imagina, se eu percebi que eu tô errada e eu sigo querendo brigar, eu sigo querendo discutir. Não vai conseguir amigo nenhum com isso, certo?
E isso vai muito de encontro ao quarto princípio, que é comece sendo amigável. Digamos, bati no trânsito, ou aquele meu colega de trabalho, eu apresentei um projeto e ele tinha outro projeto. Para que a gente vai começar sendo desagradável, sendo competidores, concorrentes? Se o outro tá repleto de discórdia, de raiva, de aversão, você nunca vai conseguir reverter o que ele pensa sobre você. Exceto se você for um amigo, se você for querido, se você for próximo. Aí sim, talvez as coisas melhorem. E, inclusive, o próximo princípio, eu acho que é o quinto? Quinto ou sexto? O quinto princípio é: faça com que o outro diga sim o mais rápido possível e evite que o outro diga não. Você já viu aqueles testes da internet que questionam: você usa celular? Aí tu tá no celular, tu vai dizer sim, sim. E Netflix, você assiste? Sim. Aí você vai dizendo sim, sim. E daí lá no final é uma venda de alguma coisa. Daí é intuitivo você clicar no sim. Você comprou algum curso online, alguma coisa, e embaixo tem ali, compre também tal coisa. Claro, porque se você já está comprando o curso principal, é porque você gosta daquele conteúdo. Então é muito mais fácil, como um gatilho de vendas, você comprar aquele outro. Afinal, o outro sempre vai ser um precinho bem mais abaixo. Então, fazer com que o outro diga sim imediatamente é muito eficaz nessa parte, né, de influência. Diferente seria se, por exemplo, a pessoa já chega dizendo não. Poxa, se a pessoa já disse não, você vai ter que fazer uma volta muito maior, você vai ter que gastar muito mais da sua persuasão para fazer ela realmente dar o sim. Reverter o não para o sim é muito mais difícil do que conseguir um sim final depois de uma sucessão de sims. E o sexto princípio é: incentive o outro a falar de si. As pessoas, no geral, elas são mais carentes, mais necessitadas de atenção. E se você quer fazer amigos, você quer influenciar pessoas, a melhor forma, até para você entender os interesses daquela pessoa e você poder falar sobre as coisas que ela se interessa, é você deixar ela falar. Deixa a pessoa falar. E daí ela vai lhe dar o caminho. Ela vai se sentir amada, vai se sentir importante, porque afinal você tá dando atenção, você tá escutando. Mas você também vai pegar informações preciosas para seguir com outros assuntos e sair aí uma bela amizade. E não só uma amizade, né? Porque o sétimo princípio é: deixe a pessoa achar que a ideia é dela. Isso é muito interessante porque as pessoas, elas não querem ter a sensação de que algo está sendo imposto. Que, eu estou seguindo o que a Rayane pediu, o que a Rayane sugeriu, o que a Rayane mandou. A melhor forma de fazer com que as pessoas façam o que a gente quer é fazer com que elas pensem que a ideia é delas. Então, pra que eu vou dizer: fulaninho, faça tal coisa, se eu posso dizer: poxa, e a gente conseguiria este resultado se acontecesse isso, mas eu não consigo e eu não sei quem tem essa habilidade pra fazer isso. E daí tu já sabe que é a habilidade da pessoa. Aí a pessoa pega e diz: não, mas eu faço. Inclusive tem um dos princípios aqui que é: faça a pessoa se sentir feliz por fazer algo que você quer. Eu acho que é no próximo parte, que é de ser líder, né? E isso é muito interessante, porque é muito mais fácil a pessoa fazer o que ela quer, o que ela acha que é a ideia dela, do que você convencer ela. E também, daí a gente já vai também de encontro ao oitavo princípio. Você vê que tudo se costura nesse livro. O oitavo princípio é: busque honestamente enxergar a posição do outro. E o livro já traz aqui um exemplo de que, assim, ninguém, absolutamente ninguém, seja petista ou bolsonarista, seja capitalista ou socialista, seja vegetarianos ou carnívoros, ninguém vai se abraçar a um posicionamento se essa pessoa sabe que esse posicionamento é errado. Se essa pessoa sabe que aquilo não tá certo. Então, se você tem um posicionamento A e o outro tem um posicionamento B, tente honestamente entender por que essa pessoa acredita nisso. Busque honestamente ter a perspectiva de visão dela. E o próximo princípio é justamente: demonstre compaixão pelas ideias do outro. Então, depois que você já trouxe a sua ideia, já compreendeu um pouco mais sobre como a pessoa entende o mundo dela e como ela faz as coisas por si, como ela tem esse posicionamento, busque demonstrar compaixão. Né? Aqui o nosso próximo princípio, eu nem sei que princípio mais a gente tá agora no 10º princípio, que é: apele para motivos nobres. E não tá nesse livro, eu acho que tá naquele livro As Armas da Persuasão. Eu vi uma vez um exemplo muito bom, que as pessoas, por exemplo, elas são mais sedentas a aceitar o que você quer se você dá uma justificativa. Por exemplo, imagina um filão de banco.
uma fila gigante, imensa de banco, e você está com pressa. Aí você vai lá na frente e pede pra pessoa: bah, por favor, me deixa passar na tua frente porque eu estou com um bebê ali e tá doente e eu não posso ficar nessa fila. A pessoa vai... a palavra mágica é o porquê. Ah, eu preciso disso por quê? Faz isso pra mim por quê? Então, apele para motivos nobres tem muita relação a isso, né? Então, busque sempre o que tu quer. Tem alguma razão por trás? Tem alguma coisa que possa motivar emocionalmente as pessoas? Apele para isso. E o próximo princípio é justamente dramatize as suas intenções, né, as suas ideias. Porque hoje, principalmente no meio de redes sociais, não adianta mais a gente ser autêntico e falar a verdade. A gente precisa dramatizar, vibrar, contagiar com a nossa energia. Então, esse princípio é muito bom para fazer com que as pessoas pensem contigo. No momento que tu chega contando uma ideia muito eufórica, muito empolgante, ou se é uma coisa ruim, triste, enfim, se comovendo, é mais fácil as pessoas entenderem isso. E a última, graças a Deus chegamos na última, lance um desafio. Afinal, se tu desafia uma pessoa, ela vai ter muito mais vontade de fazer aquela coisa que você quer, porque afinal é um desafio dela, interno. E agora, para finalizar, chegamos, sim, graças a Deus, à última parte. Vou ler aqui o tópico 4, o quarto pilar deste livro, que é: seja um líder. Como mudar as pessoas sem ofender ou causar ressentimento. E o primeiro princípio é: comece com elogios e reconhecimento sincero. Após, ele fala assim: o segundo é: aponte defeitos de forma indireta. E eu pedi para eu olhar aqui a página 17. Quando você quer que uma pessoa mude sem ofender ou criar ressentimentos, o segredo está em mudar 3 palavrinhas. Que, se ditas, você retoma o tom da crítica. A palavra que deve mudar é o mas. Aí aqui o exemplo. Se queremos incentivar uma criança a se interessar pelos estudos, olhe só. Os pais chegam para a criança que tu quer incentivar, né? Estamos muito orgulhosos de você, Lara, por conseguir melhorar as suas notas. Mas, se você estudasse mais matemática, os resultados seriam melhores. Por fim, né, Lara poderia se sentir encorajada, né? No início, assim, quando os pais chegam: Lara, estamos orgulhosos de você, você conseguiu melhorar as suas notas. Mas, aí cai por terra abaixo. Então, até ouvir o mas, a partir dele, poderia se questionar a sinceridade do elogio inicial. A credibilidade do elogio seria abalada. Seria mais fácil evitar esse sentimento se trocasse o mas por e. Então, qual seria a frase, né, dos pais para a pequena Lara de uma forma mais positiva? Estamos muito orgulhosos de você, Lara, por conseguir melhorar essas notas. E se conseguir continuar se dedicando, na próxima prova irá ser ainda melhor. Lara aceitaria o elogio, pois ele não vem seguido de uma sugestão de que fracassou, porque chamamos atenção ao comportamento que queremos mudar indiretamente e às chances da pessoa atender a nossa expectativa. Esse exemplo da pequena Lara me trouxe um dos princípios, eu acho que é o último. Vou falar já deste princípio, que é: dê às pessoas uma reputação a zelar. Se tu chega naquele teu colaborador na empresa que tá sempre atrasado, tá sempre com dificuldades, e dá uma reputação para aquela pessoa zelar, ela será outra. E no livro a gente tem um exemplo de um aluno problema. Um aluno que todos os professores, quando chegava o início do ano letivo e via que aquele aluno estava nessa sala, pensava: pronto, acabou. Acabou, é o terror da escola, vai bagunçar minha turma, vai tirar a atenção dos colegas. E o que uma professora da escola fez ao saber que aquele aluno problema estava na sua sala? Chegou no primeiro dia de aula e olhou para aquela figura que era taxado, né, colados post-its nele de menino problema, inútil, burro, atrapalhão, bagunceiro. Ele vinha ano a ano ouvindo isso, que ele era o problema. E então a professora chega na sala e diz: nossa, Pedrinho tá na sala de aula, eu ouvi falar muito de você. Os professores dizem que você é um líder muito bom. Eu quero que você me ajude. Que todos os colegas estejam sempre muito bem comportados, que não haja bagunça na sala. Será que tu poderia me ajudar? Porque eu ouvi falar que você é muito bom em liderar. Aquele menino se engrandeceu, e isso até faz conexão com o livro As 5 Linguagens do Amor, onde eu falo sobre a linguagem das palavras de afirmação.
Então, aquele menino poderia não ser, de fato, assim, a pessoa mais indicada para controlar a bagunça da turma. Mas quando a professora disse que ele era um líder, que ele tinha a técnica de incentivar, tinha a capacidade, a habilidade de incentivar os coleguinhas, ele pensou, nossa, eu sou um líder, eu vou fazer a turma ficar quietinha, eu vou fazer a turma ficar comportada, pra gente sair mais rápido pro recreio, pra gente sair mais dispensado mais cedo da aula. Então aquele menino, naquele ano, mudou de comportamento. Agora, seguindo aqui a leitura, que eu disse que ia ser bem rápida essa parte, fale dos seus próprios erros antes de criticar o outro. Então, em vez de chegar e dizer que a pessoa está errada, que já não deve ser feito, por isso, diga, quando eu comecei essa empreitada de estudos nesta empresa, enfim, coisa que você tem aí, né, neste projeto, eu cometi tal erro. Aí a pessoa vai pensar assim, poxa, esses erros que o meu chefe, o meu líder, enfim, meu pai tá dizendo, é exatamente o erro que eu faço. Então, entende que indiretamente tu falou pra ela, tu fez a crítica, mas, né, indiretamente. Então, falar dos seus erros, falar de como as atitudes daquela pessoa, né, às vezes até você pode inventar, né, você tá vendo uma atitude que tu sabe que não vai ser bom pro todo, você diz, poxa, eu conheci uma pessoa que fazia isso, ou diz, eu uma vez fiz isso e tive tal resultado, tal consequência. Ela vai repensar, ela vai melhorar e veja que você não falou que ela faz aquilo. Enfim, faça as perguntas em vez de dar ordens. E eu disse pra gente ver o folheto 18. Em vez de dizer faça isso ou faça aquilo, troque por talvez você queira considerar essa possibilidade. Ou você acha que tal coisa funcionaria? Veja que aqui tu não faz o teu subordinado, teu filho, a pessoa que você quer pedir a tal coisa, tu não faz com que ela seja passiva, com que ela receba aquela ordem. Você a inclui para refletir. Você coloca o poder nas mãos dela. Com essa técnica, além de ser mais fácil para corrigir os seus erros, ela preserva o orgulho do indivíduo, faz com que ela se sinta importante e encoraje a cooperação em vez da rebeldia. E por fim, então para concluir, preserve a dignidade do outro. O sexto, elogie todos os progressos, inclusive os pequenos. Dê ao outro uma boa reputação, né, a manter. Era o sétimo, aquele do aluno problema. Oitavo, encoraje. Faça o erro do outro parecer fácil de ser corrigido. Imagina o teu estagiário tá chegando, poxa, fiz tal M, assim, não tem como corrigir, não sei o quê. Isso acontecia muito comigo quando eu fazia estágio. Aí os meus chefes, não, isso daí é fácil de corrigir. Não, isso daí não é nada. Faça com que a pessoa sinta assim que não foi um erro tão grave, que é possível corrigir. E por fim, faça o outro se sentir feliz por aquilo que você quer, que foi algo que eu comentei antes. Enfim, este é o livro. É um livro muito bom, é um livro que eu provavelmente irei ler novamente, porque ele é incrível. Mas uma coisa que eu ia comentar lá no início do vídeo eu li esse livro no final do ano passado, início desse ano, e eu já não lembrava bem, assim, dos exemplos. Eu só lembrava aquele da pescaria, mas aquele da lanchonete, o do menino problema, entre outros, eu não me recordava tão bem. Mas a leitura desse tipo de livro, que muitas vezes são classificados como autoajuda, eles nos traz um conhecimento que é muito interno, sabe? Tu leu, se a pessoa perguntar, o que tu acha desse livro? Nossa, é muito bom. Tá, mas e aí? Né? Mas isso daqui, eu acredito que é uma leitura tão tranquila que a gente encaixa em nós, no nosso ser. Tu lê isso e se tu começar a praticar no dia a dia, tu traz isso pra tua vida. Tu não precisa saber o livro de cor e salteado, mas se tu, cada vez que ler o livro, praticar os princípios, isso vai se tornar parte de ti. É que nem ontem eu tava aqui na praia, enfim, eu fui marcar minhas unhas e eu perguntei pra menina, claro, também sou política, né, gente? Então é muito importante, eu sempre acho muito importante saber o nome das pessoas. Mas a menina que me atendeu, qual é o teu nome? Rebeca. Eu, tá bom. Vim pra casa, enfim, passei um tempo. Aí tive que voltar lá, né, com a minha priminha, pra marcar outra coisa. Aí eu cheguei, Rebeca, será que tu vai conseguir pra mim uma missão impossível de um horário assim, pra esta moça fazer uma hidratação no cabelo? Cara, a menina já ficou super feliz, o baita sorrisão, conseguiu pra nós um horário super bom. Então eu vejo que eu nem tinha revisto o livro pra trazer esse vídeo pra vocês. E eu fiz isso. Cheguei simpática, falando o nome. Então, isso é uma coisa que a gente traz pra nossa vida, no dia a dia. E o livro o tempo todo fala,
Seja honesto, não seja puxa-saco, busque genuinamente, porque não é pra te influenciar as pessoas no sentido ruim, não é pra te ser um picareta manipulador, é pra te realmente ser uma pessoa melhor, realmente se relacionar bem com as pessoas na tua volta. Então, este é o recado deste livro, é um excelente livro, muito fluido pra ler. Eu sempre demoro muito mais pra ler porque eu faço anotações, eu me perco, enfim, mas fica a dica, é uma leitura excelente se você quer se relacionar melhor com as pessoas.